Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E seja bem-vindo você que está nos assistindo, o programa que mais tem uma audiência sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje eu vou perguntar para vocês já tiveram vontade de fazer cirurgia plástica? Sim, né? Eu sei. Quem é que não tem alguma coisa para ajustar no rosto ou no corpo? Então hoje eu estou trazendo um amigo, o Dr. Celso Cardoso, para falar sobre cirurgia plástica e autoestima. Dr. Celso, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Muito obrigado pelo seu tempo. Como eu digo, o tempo nosso é precioso. Mas eu te digo que esse propósito que está aqui para colocar o que tu sabe para esse telespectador que está nos assistindo, vai contribuir e muito. Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado você, Douglas. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Fala Doctor, né? Primeiramente, a cirurgia plástica e autoestima é um assunto que chama bastante atenção, né, do público nas redes sociais, né? Ele é importante também pelo sentido de que o Brasil é um dos líderes mundiais na realização de cirurgias plásticas, né? Ele reveza o primeiro e segundo lugar com os Estados Unidos, né? Então são cerca de 1,5 milhões de cirurgias ao ano, né? Então, assim, onde que entra a cirurgia plástica, assim, nesse tema de autoestima e saúde, né? A princípio, pela Organização Mundial da Saúde, né? Saúde não é apenas não estar doente, né? É uma definição mais ampla. Ela envolve um bem-estar físico, mental e social. Então, é nesse sentido, assim, de melhorar a autoimagem do indivíduo, aumentar a autoestima, que a cirurgia plástica vai contribuir para melhorar a saúde das pessoas, melhorando o bem-estar consigo próprio, né? E esse teu dia a dia, e vamos voltar um pouco ao passado da pandemia, as pessoas já tiveram mais interesse em ajustar alguma coisa do corpo, porque como ficaram mais em casa, foram para frente do espelho e começaram a enxergar algo que não queria. Isso aconteceu, né? Sim, um dos problemas da pandemia foi o sedentarismo, né? As pessoas não podiam ir na academia, então ocorreu que aumentaram o peso, né? Então, agora que está diminuindo a pandemia e chegando o inverno, que aqui no Rio Grande do Sul tem essa particularidade que as pacientes preferem realizar a cirurgia na época do inverno, então está aumentando bastante a demanda para corrigir algumas imperfeições, inclusive essas relacionadas ao aumento do peso, né? Então, dentro das cirurgias mais realizadas, né, óbvio que o público majoritário são as mulheres, 85% das clientes, das pacientes são do público feminino. E para as mulheres, assim, as cirurgias mais realizadas são a mamoplastia de aumento, né, a lipoaspiração e a cirurgia das pálpebras. Óbvio que cirurgias como a abdominoplastia também são bastante procuradas. Já nos homens, né, há uma crescente procura também pelo autocuidado, né? Você vê hoje o empresário jovem procura se cuidar mais, né? Então, as cirurgias mais realizadas nos homens são a correção da ginecomastia, que é o aumento da mama, né? As cirurgias de lipoaspiração também são bastante procuradas e a cirurgia das pálpebras, né? Olha aí, ó. Além disso, puxar tudo. Isso, hoje como a expectativa de vida das pessoas é maior, as pessoas sabem que vão viver mais, né? Então dá tempo de você viver o suficiente para ter algumas alterações do envelhecimento que te incomodam. Exemplo, envelhecimento da face, realizar a cirurgia do lifting facial, né? Até mesmo porque a lei da gravidade e colágeno, fibrina, elastina vão diminuindo, né? E a lei da gravidade também vai nos castigando. E assim, que é importante saber quem são os pacientes candidatos a realizar uma cirurgia plástica, né? Já que é um tema que desperta bastante curiosidade. Então, geralmente os pacientes candidatos a uma cirurgia plástica são os pacientes que estão em boas condições de saúde, né? Que fizeram um pré-operatório adequado, pacientes que não fumam, né, ou cessaram o tabagismo, e é muito importante assim que sejam pessoas que tenham um ponto de vista positivo em relação à cirurgia e realista, né?
é necessário haver um alinhamento entre o paciente e o médico, né, de onde o paciente está e onde ele pode chegar, tá? E é muito importante também que a motivação de realizar uma cirurgia plástica venha da própria pessoa. Não ela fazer uma cirurgia porque alguma pessoa acha que ela tem que fazer. Eu quero fazer uma cirurgia plástica, às vezes, porque eu quero arranjar um namorado, que eu quero... Não, a motivação tem que ser interna da pessoa, né? Uhum. E acontece muito isso? Ou quando vem sempre um do lado? Eventualmente vem, mas a gente trata de deixar bem claro assim que se a pessoa vai realizar a cirurgia, não pode ser por causa do acompanhante, né? Tem que ser por motivação pessoal. Exatamente. Né? Até mesmo porque às vezes o marido quer uma coisa, a esposa não quer, ou vice-versa, e aí vira naquela briga ali e depois dá uma satisfação. Isso. Então assim, tem várias dúvidas assim que chegam bastante na gente através da rede social, do WhatsApp, né? Quem são as pacientes candidatas? E outra dúvida bastante frequente, que acho que é válido informar, assim, que as pessoas perguntam muito o que envolve os custos de uma cirurgia plástica, né? Então essa é uma pergunta bem frequente assim, nas redes sociais, né? Então, o que envolve os custos, né? São os custos relativos às taxas hospitalares, né? Não foge. O honorário do anestesista, o honorário da equipe cirúrgica e o custo de um eventual material especial que seja utilizado no procedimento. Por exemplo, uma mama de aumento vai necessitar de uma prótese de silicone. Sim. Então, esses materiais especiais entram no custo total lá do procedimento. Falando agora em mama, vamos trazer esse assunto pertinente até mesmo para uma questão preventiva, que é do câncer de mama. Tem acontecido mais situações de colocação desse tipo de procedimento devido ao câncer de mama? Isso, na realidade, às vezes... Porque também não é só por isso, é porque tem pessoas, às vezes, que ganharam bebê. Sim. O que tem acontecido, assim, que realmente, quando a gente conversa, por exemplo, com um profissional, um patologista, o número de diagnósticos de câncer de mama em um dia tem aumentado, né? Quando a gente conversa com o patologista. Decorrente disso, óbvio que vai ter uma demanda sempre necessária, assim, de reconstrução de mamas, né? Então, tem uma demanda específica, mas ainda para as mulheres ainda o maior número de cirurgias mesmo é do aumento mamário, ou a paciente que já teve os nenês quer subir a mama, né, corrigir a queda da mama, tem um grande número de cirurgias. E assim, e dentro dessa procura, né, em que sentido que tem evoluído a cirurgia plástica, né? Ela tem evoluído no sentido de proporcionar assim cirurgias mais seguras, né? Com resultados melhores, né, e mais duradouros, né? Por exemplo, cirurgias bastante realizadas nas mulheres. Implante mamário, né, como eu já havia citado. Esse é o primeiro. E lipoaspiração. A cirurgia do implante mamário na mulher jovem que tem a mama pequena, né, que é apenas aumentar a mama, relativamente era uma cirurgia que realizava em 40 minutos, né? E como as técnicas têm evoluído, hoje elas vêm se tornando uma cirurgia cada vez mais estruturada. Hoje tu pode utilizar táticas e técnicas cirúrgicas para dar um melhor resultado. Exemplo, as pacientes perguntam que elas veem na rede social, é alça muscular de sustentação, é sutiã interno, né? São cirurgias em que a prótese é colocada abaixo do músculo e tu usa um protocolo de recuperação rápida, recuperação em 24 horas, que você vai fazer com que a paciente volte mais rápido às atividades diárias. Então, as cirurgias têm evoluído no sentido de serem mais estruturadas, né? E dar resultados melhores e mais duradouros. E minimamente invasivo. Exemplo, né? Outro exemplo, né? Que tem uma repercussão na mídia muito grande, né? Que tu vai concordar comigo, que é a lipoaspiração de alta definição. Né? Isso. Agora faz 2 semanas, eu fui num simpósio em Porto Alegre com o criador da técnica, que é um colombiano, o Dr. Alfredo Royce. Então, anteriormente, a lipoaspiração ela só tinha o objetivo de remover o excesso de gordura e nivelar a superfície do paciente, né? Hoje não. Hoje já tem o conceito de que um abdômen bonito não é um abdômen plano, né? Ele possui um relevo, né? Então
trabalhando com áreas que você vai lipoaspirar mais e outras menos, tu vai moldar o relevo do paciente para que faça um jogo de luz e sombra que vai resultar num visual mais atlético, né? Tem um paciente que tem uma definição muscular maior, você vai conseguir moldar os gominhos, né? O six-pack, que são os 6 gominhos. Então, as cirurgias têm evoluído, inclusive a lipoaspiração, que hoje é uma das cirurgias, assim, acho que mais trazem perguntas para a gente, né? Que é a lipoaspiração de alta definição. E o que mudou de 10 anos para cá nessa lipoaspiração? Na realidade, o instrumento, a tecnologia... Vem mudando no sentido que hoje é utilizado um conceito mais artístico, né, da cirurgia, e é utilizado de forma a auxiliar algumas tecnologias. Por exemplo, o ultrassom, que são aparelhos que ajudam a você remover a gordura com mais facilidade, menos esforço para o cirurgião, e as tecnologias de radiofrequência, mas sempre utilizando esse conceito assim de um acabamento mais artístico, dar um resultado mais atlético para o paciente, que é o que é diferente do passado, né? Que era simplesmente remover as gordurinhas, né? Entendo, sim. Eu sei que vocês querem saber mais, mas no segundo bloco nós teremos. Não saem daí. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco falando sobre cirurgia plástica e autoestima. Nós não falamos sobre a autoestima da pessoa no primeiro bloco, porque nós estamos falando da cirurgia plástica em si. E até mesmo porque tem uma diversidade de assuntos para falar sobre. Até mesmo sobre pacientes que têm algumas complicações, como por exemplo diabetes, aqueles que têm fibrose, né, facilidade de fibrose, entre outros, e que nesse caso acabam indo na tua clínica, acabam indo no teu consultório. E então, dentro disso... Isso. O paciente ter alguma comorbidade não necessariamente ele vai ser um impeditivo de realizar a cirurgia plástica, desde que ele esteja com essa comorbidade controlada. Por isso, muitas vezes a gente pede uma avaliação do médico assistente, do médico especialista, o cardiologista, o endócrino, tudo durante o pré-operatório, né? Porque eu sempre digo para o paciente ali que a gente tem que fazer um pré-operatório adequado, né? Porque a gente não quer surpresas durante a cirurgia, nem o médico e nem o paciente. Então, dentro desse pré-operatório, a gente vai tentar eliminar todos os problemas possíveis que possam complicar a cirurgia, né? Sim, acredito que dentro do envolvimento do multidisciplinar, tu tenha um fisioterapeuta, um nutricionista, um educador físico, somado a outros tipos também de profissionais que vão ajudar e contribuir com o teu pré e pós-operatório. Isso. Certo, né? Isso. Então, na realidade, o paciente que já vem cuidando da saúde, já vem fazendo atividade física, que vai envolver o educador físico, já vem cuidando, tendo uma dieta saudável, que às vezes já vem acompanhado, fazendo acompanhamento com a nutricionista, né? Então, tudo isso vai ajudar no desfecho, né, no resultado final. Sim. É óbvio que no pós-operatório a gente conta com outros profissionais, por exemplo, né, a fisioterapeuta que vai
vai auxiliar na drenagem linfática. Hoje as pacientes buscam muito o taping, né, que é a kinesioterapia, para diminuir o inchaço, diminuir o roxo. Então a equipe multidisciplinar ela é bastante importante, tanto na avaliação pré quanto no segmento do pós-operatório. Porque a gente sempre fala para paciente, por exemplo, as que realizam cirurgia do contorno corporal, lipoaspiração, abdominoplastia. Só vai ser feliz com a cirurgia do contorno corporal quem adotar hábitos de vida saudáveis, né? Fato. Então, depois da cirurgia, tem que cuidar, dieta balanceada, praticar exercícios físicos, assim você vai ser feliz com o resultado da sua cirurgia, né? Vai manter o resultado. Exato. Assim como na minha área, e de vocês também, a gente acaba trazendo um aperfeiçoamento melhor da nossa especialidade, cada vez melhor. Então nós sempre estamos envolvidos em capacitações, em congressos, cursos, pós e assim por diante, trazendo novas tecnologias, amenizando situações que podem acontecer no pós-operatório, e é muito importante falar sobre o profissional, sobre o cirurgião plástico, sobre a carreira dele, a experiência, a capacitação dele. Sim. Porque com certeza, assim como na nossa, existem muitas iatrogenias. Isso, é muito comum assim a gente observar que alguns casos de complicações têm uma repercussão muito grande, né? Você vê no telejornal, você vê na rede social. Então é muito importante assim a paciente fazer a escolha adequada do profissional, né? Onde que ela pode buscar essas fontes, né? Então uma orientação bem geral assim para quem pensa em fazer uma cirurgia plástica, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela foi criada no ano de 1948, né? Então uma das orientações assim para pesquisar um cirurgião plástico é você entra no site da SBCP, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá tem um tag, uma caixinha, né, que você vai escrever o nome do cirurgião que você pretende fazer uma cirurgia ou a cidade de atuação. E se o nome do cirurgião aparecer lá, quer dizer que ele é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ele cumpriu os requisitos básicos, né, para exercer a profissão. Por exemplo, se ele está lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então ele cumpriu aquele pré-requisito de 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Então, o mínimo são os 11 anos de estudo. Né? Exatamente. Então, a orientação inicial, pesquise o seu cirurgião plástico no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Outra dica é pedir uma indicação para o seu médico de confiança, né? Às vezes o médico de confiança, o seu clínico, ele sabe alguém para indicar. Ou a indicação de algum familiar ou amigo que já realizou procedimento com algum profissional e sabe te passar informações, né? Exatamente. Então, esse é o caminho básico assim, para procurar um profissional. Exatamente. Até mesmo porque tem situações que tem que ter um cuidado maior e nem sempre aquele profissional está capacitado para isso. Isso, a gente sempre fala também que número de likes na rede social e número de seguidores, que são 10K, 20K, 30K, eles não garantem que o profissional tenha a formação adequada, né? Exatamente, é isso mesmo, fato. Isso. Assina embaixo. Outra coisa também, assim, ó, falaste que pela proporção ali é 85-15, mas o número de homens também estão procurando o lado da plástica, né, para se sentir melhor. Assim como também a mulher, para se sentir melhor. O que vai trazer uma autoestima para essa pessoa. O que vai trazer uma saúde. Tem muitas pessoas que estão numa fase até depressiva. Né? Até depressiva. Quantas mães que se dedicam à família, aos filhos e não se cuidam. Sim. Assim como homens se dedicam muito ao trabalho e também depois perdem o time do corpo. E hoje, assim, como eu te falei, as pessoas sabem que vão viver mais, né? Então, é coerente você cuidar mais também, né? Porque ninguém quer chegar lá na frente, assim, tão descuidado, né? Por exemplo,
As mulheres já têm um impacto da gestação, 1, 2 nenês, né? Óbvio que o ser mamãe traz algumas repercussões, a amamentar, a mama cede, o abdômen que desenvolve a diastase, o afastamento dos músculos dos gominhos, surge o avental, né, aquela pele caída. Então, muitas mulheres depois também que decidem encerrar a prole, fechar a fábrica, né, buscam cirurgias para melhorar a sua autoestima, né? Já estão com os filhinhos um pouco maiores, agora vai cuidar dela própria, né? Faz abdominoplastia, faz a cirurgia da mama. É muito válido nesse sentido se cuidar, né? Sim, sim. Mito ou verdade? Barriga da cerveja ou barriga da gordura da carne? Olha, a gordura visceral é um problema para a gente, porque aquela gordurinha que está nas vísceras do paciente, que às vezes aquele paciente perna fina, braço fino e barrigudinho, aquela gordura visceral, o cirurgião plástico não consegue remover, né? Então é aquela gordura que traz um risco cardiovascular maior. E outra coisa que a cirurgia plástica não vai fazer, né, que é importante deixar claro, o cirurgião plástico ele não emagrece ninguém, né? O paciente ajusta o peso e depois vem fazer a cirurgia plástica. É isso aí, exatamente. Tá aí, da cervejinha ali. A cervejinha não tem problema tomar cervejinha, né? No fim de semana, que não dá para tomar aquela churrascada e cervejinha todo dia, né? Daí, eu digo, mesmo que tu opere, daí o resultado não vai durar. Casos mais complexos que tu já resolveu? São casos, por exemplo, de cirurgias reparadoras, né, associadas ao câncer, por exemplo, cirurgias da cabeça e pescoço, né? Então, a cirurgia plástica, ela tem esse alcance da população, que chama mais atenção é a cirurgia estética. Mas o berço da cirurgia plástica, ela iniciou com cuidado de feridas, tratar feridas, né? Tanto que na Primeira e Segunda Guerras, ela evoluiu através das cirurgias para reparar as mutilações dos soldados. Então, até hoje, existem as cirurgias reparadoras, né, que muitas vezes envolvem casos mais complexos, tanto de reconstrução da mama, reconstrução da cabeça e pescoço. Então, as cirurgias reparadoras, elas são a base da cirurgia plástica e envolvem algumas vezes cirurgias complexas também. Sim. Não vou dizer que idade tem a ver, né? A parte cronológica tem a ver, porque tudo depende do cuidado de cada pessoa, né? Tem que ter uma vida mais saudável, outros não. Depende também da questão da pele mais clara, mais escura, entre tantos outros fatores. Mas em média, qual a idade das mulheres que vão te procurar? Geralmente a faixa etária mais usual assim é as mulheres entre os 19 e 35 anos, é o maior número. Mas é importante assim citar que a cirurgia plástica ela atua desde bebês até o idoso. Claro, por exemplo, existem crianças, né, com deficiências congênitas, por exemplo, o lábio leporino, o cirurgião crânio-maxilo, o cirurgião plástico corrige. O idoso, que a população vive mais, uma queixa comum hoje é a pálpebra que incomoda, vai tapando a visão. A paciente a mais idosa que eu operei da pálpebra tinha 90 anos, né? Ela veio na consulta de revisão para tirar os pontos, ela veio sozinha, porque ela era independente. Olha só. Né? Então, não tem faixa etária específica assim, que não possa operar. Tudo depende do caso, é óbvio. Cada caso, um caso. Viu só? Olha só, quanto assunto, né? E como a gente está chegando no final do programa, infelizmente, mas ele vai voltar. Né? Eu sempre peço uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Isso, eu queria deixar uma mensagem assim, que ao longo do tempo, né, historiadores, artistas, né, filósofos tentaram definir o que é a beleza, né, sem sucesso, né? Então, tem uma frase do professor, do doutor Ivo Pitangui, que ele fala que a beleza precisa transcender o físico, né? Então, é muito importante assim que você tenha a ideia de que o seu corpo é a sua casa, né? Então, cuide da sua casa, né? Tenha hábitos de vida saudáveis,
pratique exercícios físicos, invista em crescimento pessoal, que sem dúvida você vai se tornar uma pessoa bela e com autoestima elevada, né? Esse é o meu recado. Olha que maravilha, hein? Dr. Celso, muito obrigado mais uma vez pela tua presença no Fala Doctor e que vocês acompanharam aí um pouquinho da experiência dele. Tem muito mais, mas eu agradeço por esse momento em que tu está colocando uma situação do dia a dia. E a você também, eu agradeço por estar aí, contribuindo também, que eu estou sabendo que vocês estão compartilhando o nosso Fala Doctor com outras pessoas e isso faz muito bem. É o nosso propósito, levar informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Obrigado, muito obrigado.